Continuando a conversa sobre o sistema de gerenciamento de demanda, né? Existem sistemas de gerenciamento de demanda estáticos e dinâmicos. Os estáticos, eles calculam a sobra em função da demanda máxima e dividem, e a partir daí o programa divide aquela quantidade para todo mundo. Os dinâmicos, eles são um sistema que coloca dentro do programa a curva, e em cada momento que você tem maior sobra de demanda, né, você consegue alimentar melhor os carregadores, analisa e libera mais. Deixa eu fazer um paralelo que eu acho que é muito legal. O sistema que estão instalando aqui em São Paulo de controle de trânsito, sistema viário, fluxo de carro, eles hoje estão colocando câmaras e sistema para medir o fluxo. O que eles fazem? Quando o fluxo é muito grande de um lado e pequeno do outro, ele calibra os faróis, o tempo de abertura dos faróis, né, de um lado e do outro. Para soltar, né? E aí ele faz esse trabalho e permite otimizar o fluxo, tanto para o lado dos condôminos, como eu estou falando, como para o lado dos carregadores. Né? Boa. Então esse sistema dinâmico é um sistema que estão tentando aqui implantar aqui em São Paulo, e a chave lá é tempo de abertura do semáforo, tempo de abertura e fechamento. Aí, pessoal da CT, se estiver vendo esse vídeo do Carlos, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu fiquei 22 minutos, 1,5 km, tá? Por favor, libera aí na próxima. Mas é isso aí. Então, existem hoje, além, quando você vai fazer um estudo de carga, depois de fazer esse estudo, você analisa as condições e define qual é o melhor caminho a tomar. Se é diretamente fazer um aumento da demanda do prédio, ou se é instalar um sistema de gerenciamento de demanda. Esse é uma questão de quanto você quer investir naquele momento, entendeu? Então, mas aí já é uma decisão que depende de aprovação de assembleia. Então, quer dizer, vamos tentar captar aqui um pouco da essência do que o Carlos está colocando. Eu acho que ele foi bastante detalhista, né? E foi muito além do estudo de demanda e curva de carga. Ele deu uma série de informações de infraestrutura. Sim. Né? Da importância da infraestrutura atual e da manutenção efetiva dos condomínios. Então eu acho que isso, para os síndicos, para os moradores, é uma visão de longo prazo, que mantém o valor da sua propriedade e, na maior parte dos casos, até agrega valor. Né? Então, assim, trazendo só para esta questão que a gente colocou aqui, hoje a legislação assegurou um direito para os titulares de vagas privativas, desde que cumpridas as condições técnicas, e uma delas é a demanda, o estudo de demanda e curva de carga do prédio. Obviamente, o interessado vai suportar todo o custo de instalação e do equipamento, mas ele tem que previamente saber se o prédio comporta aquela instalação para ele e para a coletividade de moradores. Né? Então, eu acho que isso é importante o Felipe aqui complementar para a gente o que você tem visto aí nas suas conversas com síndicos, né? E o anseio daqueles que vão na sua loja comprar um carregador. Né? É verdade. Assim, uma pergunta que me fazem, Felipe, a partir de quantos carros num prédio já precisa de um carregador se fosse o coletivo? Que ainda na vaga coletiva pode, se for para a assembleia, é que esse benefício da lei ainda é melhor ainda para quem tem a vaga privativa. Aí fala que a cada 4 carros, fizeram na verdade um estudo, a cada 3,7 carros é bom ter um carregador no prédio, tá? Então, se a gente tiver vagas coletivas, então vamos instalar carregadores na área comum. Isso. Então vamos dizer, a cada 4 veículos, o ideal é que se tenha um carregador na área coletiva. Eu escutei um síndico muito bem-humorado e falou, Felipe, a cada 4, caramba, cada um, porque um morador já fica no meu WhatsApp o dia inteiro me ligando, eu já quero colocar. Porque o pessoal fica no pé, porque eu me coloco
pede da pessoa que comprou o carro, para economizar muito dinheiro, gente, porque eu ainda não fiz totalmente essa conta, mas dá para fazer aí. Você já chat GPT. prometeu essa conta da última vez, da economia, né? Não, dá, assim, é que eu já fiz a conta, na verdade é essa. Hoje, o que eu gastava mais ou menos R$190 de gasolina, eu gasto R$31 de energia elétrica para rodar a mesma quilometragem, né? 6 vezes mais barato. Então, pondo tudo isso na ponta do lápis, depende de um orçamento, de quanto vai custar para fazer o estudo. Gente, é muito mais barato você rodar de carro elétrico. E a questão da manutenção, um carro elétrico geralmente tem 90% a menos peças do que um carro a combustão. Então, eu fiz a revisão do meu BYD, poxa, o cara me entregou o carro em 2 horas e meia e custou R$240. Basicamente, ele atualizou um aplicativo. Você vê como o seu Tem patrimônio troca de câmbio, exatamente. está valorizado, porque Exato. você valoriza o seu patrimônio imobiliário, de um lado, tem um patrimônio móvel, que é o carro, Exato. né? E uma redução de despesa fixa. Significativa. E muitos clientes falam, pô, eu fiquei impressionado. Eu fui no supermercado e que as pessoas, quando vê a gente de carro elétrico, é impressionante como isso dá conversa. O carro a pilha aí, tem que pôr na tomada, me conta. Aí a mulher estava com o marido e falou, gente, eu não aguento. Ela está gastando R$250 por semana, dá R$1.000 por mês, só de gasolina. E ela não corre grandes distâncias. Ela fala, eu só vou para a escola do meu filho, que é 5 km de casa e volto, 4,8, e para academia 2 alguma coisa. Ela faz home office. Então a pessoa roda muito pouco, gente. Imagina a Uma economia. pessoa que precisa rodar mesmo. Né? Não é? Eu pensei, poxa, você está gastando R$1.000, você vai até o ponto do estado? Não. Mas, Ela gasta no dia a dia isso. Então, uma economia que vocês fazem a conta geral, a gente tem o carro aqui para fazer uma conta. não, mas a conta não é difícil. Se você tem um carro que tem um tanque de 50 litros hoje, a R$7 você gasta R$350 para encher o tanque. Nossa. Então, se você tem uma bateria de 50 ampere-hora, tá? Você gasta para carregá-la, né, cerca de R$60. Então, o custo para mais ou menos a mesma quilometragem é de 1 para 7. Nossa, exatamente. É muito bom, né, gente? Aí, Eu não volto mais para carro a combustão, não porque eu acho que não vai mais ter carro a combustão, só mais um adendo que a gente conversa tanto. Eu tenho um grande amigo que ele mora há 10 anos na Alemanha, trabalha numa multinacional lá, e ele não gosta de carro elétrico, não gosta, só tem BMW. A empresa dele sempre troca por BMW de 2 em 2 anos. Aí agora ele foi pegar, ele chama Felipe, inclusive, vai dar um abraço aí, se ele ver esse vídeo. Ele ficou, assim, chateado. Ele, poxa, eu fui lá para trocar pelo carro a combustão de novo, parou de fabricar e já é híbrido plug-in. Então, mesmo ele querendo combustão, já não está mais fabricando. Então, gente, temos que se atualizar para carros elétricos. Para os próximos 5, 10 anos já é uma realidade cada vez maior. Então, assim, pessoal, acho que é isso. Nós vamos voltar aqui periodicamente para ir atualizando esse assunto para vocês. Eu vou ficar aqui com uma palavrinha final e depois vou abrir para o Felipe e para o Carlos. Eu acho assim, que o importante desta lei foi assegurar um direito e evitar uma questão discriminatória e aquela questão assim do veto político, né? O síndico não gosta do João, então não, nem pergunta, não. Então eu acho que esse é o grande mérito da lei. Ela evita essa questão discriminatória. Mas de outro lado, ela quando condiciona a obrigações técnicas, né, ela assegura, né, o benefício da coletividade, a segurança de um incêndio, de uma questão elétrica mais complicada. Então, eu acho que aquilo que eu aconselharia a todos, né? Você tem interesse? Primeiro, veja se sua vaga é privativa. Se for, converse com o seu síndico para tentar, junto com ele, estudar a melhor forma de fazer esse estudo de demanda de carga. Né? Converse com o corpo diretivo, divida os custos e chegue numa coisa. Se você não tem vaga privativa, é rodízio, é coletivo, o que for, procure fazer uma instalação que seja da coletividade, mas depois de passar pelo estudo de demanda de carga, que como a gente já viu, você pode
tendo o estudo, optar por mais de uma solução, dependendo do grau de investimento que você queira, você condomínio queira fazer. Carlos, Então, sua palavra final. Eu tenho duas mensagens, né? A primeira é que o mundo está caminhando na direção dos carros elétricos, assim como caminhou anos atrás no sentido da internet, né? A comunicação sobre em todos os patamares. E não ter carregador elétrico daqui a algum tempo vai significar comprar um imóvel alguns anos atrás que não tinha a rede de internet. Então, é uma questão de valorização, não é uma questão de despesa. É uma questão de investimento para a valorização do imóvel. Essa é a primeira. Segundo, fazer um processo desse tipo exige, além do estudo de carga, um planejamento, entendeu? Para que quando a decisão seja tomada, a gente consiga ver o modo que o condomínio vai ter que conviver com essa situação por alguns anos. Não adianta começar a pensar em instalar 7 e depois não ter para instalar o 8º, se é necessário o 8º. Entendeu? Então, o planejamento e a definição do caminho a seguir é importante. E a terceira, e mais importante na minha opinião, é escolher uma empresa que tenha capacitação para fazer isso. Tá? Hoje em dia, não são todas as empresas, mas bem poucas empresas com quem eu convivi ao longo desses anos aí, têm capacitação de fazer seriamente um estudo, propor uma solução e assinar um documento garantindo que essa solução vai funcionar. Precisa ser um profissional. E é uma solução segura, né? Significa segurança e funcionalidade. Não adianta ter um condomínio que se coloca em carregadores que não funcionam porque não tem carga para alimentar os carregadores. Então, funcionalidade, segurança e coisa que precisa estar na mão de um profissional muito sério para poder assinar uma RT e garantir para o condomínio que ele não vai ter problema, que a coisa vai funcionar bem. Se não seguir esse caminho, na minha opinião, é um retrocesso. O condomínio, em alguns anos, pode ter problemas que sejam muito mais difíceis de serem controlados. Felipe. Com certeza. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Antes da palavra final, só um parênteses que é interessante. Alguns casos, a gente já está com 3 ou 4 casos, que mesmo na vaga rotativa que troca de 2 em 2 anos, com essa lei ele falou, pelo menos por 2 anos eu vou pôr aqui a minha vaga, porque não é alto custo de você colocar. O cara falou, eu não tenho os 90 mil reais para comprar uma vaga, mas já que eu vou ficar aqui 2 anos, e quem sabe no próximo sorteio, se eu continuar aqui, eu vou continuar com essa vaga. Que tem um bom senso ali dos condôminos. Às vezes até troco, né? Troca, ele perdeu o sorteio, vai, pô, coitado, o cara já... Então dá, existe, tem um acordo de cavalheiros ali, a gente pode falar, para não ficar talvez muito preso a isso, só na vaga escriturada, tudo bem. Dá até para colocar na vaga desse jeito, se depois de 2 anos ele perder, ele tira, paciência, a gente vê. Mas o legal que eu queria falar, aproveitar, nós lançamos um site que é o www.avisaosíndico.com.br, que tem essa lei e a normativa do bombeiro, que é do dia 17 de março, que foi bem no dia do meu aniversário, fiquei super feliz, o pessoal falou, Felipe, você ganhou um presente aí dos bombeiros, validando aí instalações para carregamento de veículos elétricos. Eu estou muito feliz com isso, acessem o portal, ele é desburocratizado, a ideia é acelerar de uma maneira segura e legal, onde o síndico entra em contato com o condômino, porque às vezes ele não sabe esse canal, inclusive até os meus concorrentes estão usando, não tem problema, pode usar o site, que ele é muito bom mesmo, que é para facilitar a instalação e você fazer uma cotação. A ideia é fomentar o negócio, gente. Você vai cadastrar lá o seu WhatsApp, é tudo desburocratizado, você pode até assinar o documento em plataformas válidas nacionalmente, e tem muita coisa legal nesse site. Entre que você vê como é que está a legislação por estado. Vale a pena, www.avisaosíndico.com.br. Essa é a novidade do Pod. Uma mensagenzinha a mais, última. Então, no meu caso, a minha empresa é C2 Godinho Engenharia. Eu tenho um site que é www.c2godinho.com.br e eu estou à disposição para prestar o serviço que vocês necessitarem nessa área. Vocês podem até fazer uma parceria aí, né? Por que não, né? Vou deixar o site. Beleza. É Gente, isso.
Obrigada por enquanto, boa noite a todos e voltamos com mais novidades. Obrigado. Obrigado, Adolfo. Boa noite. Boa noite.